Em alta no mercado internacional. Que isso, Lorena? Nós estamos aqui estudando a Bíblia e hoje nós estamos no capítulo 9 e 10 do primeiro livro de Reis, que é um livro histórico. Se você não viu as aulas anteriores, os estudos anteriores, você volta e assiste, porque faz sentido que você veja a sequência para entender o que vem acontecendo aqui. Nós estamos falando de Salomão. Salomão, uma figura muito importante em toda a história da Bíblia, muito importante, muito aclamada e também um pouco decepcionante, como nós iremos ver mais adiante. Até rimou. Gente, neste momento aqui tão interessante, porque mostra a aliança que Salomão fez, né? Na verdade, que o Senhor fez com Salomão. E o templo edificado para o Senhor acabou de ser construído. Salomão fez ali uma oração em agradecimento, pedindo para que o Senhor permanecesse ali com o povo, né? Ou que ouvisse o clamor daquele povo, que ouvisse a oração. E agora, a parte que eu achei assim mais bonita, tanto do capítulo 9 como do capítulo 10, é essa questão aqui. Porque o Senhor, naquele momento em específico, não respondeu a Salomão, mas agora que ele vem e responde a Salomão a oração que ele fez. O Senhor aparece para ele novamente, da mesma forma que apareceu anteriormente, ao que tudo indica, em forma de sonhos. E o Senhor disse o seguinte: eu ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, lá no templo, né? Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo que não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eu eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? E responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Então aqui, Deus vem deixando muito claro, tá? Todo esse luxo, toda essa prosperidade, todo esse poder, porque Salomão passou a ter tanto poder, que todas as pessoas vinham atrás dele, querendo orientação, querendo saber um pouco, querendo ter um pouco da sabedoria dele, que tinha, bem dizer, resposta para todas as perguntas. E ouro daquele tanto, parece que não existiu ouro em outra região como aquela. Assim, se falava muito na prosperidade, enquanto aquele reinado era próspero, que tinha ouro, que tinha cavalos, que tinha um zoológico, um jardim, porque vinha também animais trazidos de alguns lugares, como de Ofir, madeiras muito especiais, especiarias também, né, que se usava. Então, assim, Deus deixa aqui muito claro: eu firmei contigo uma aliança, eu estou prosperando a sua vida, prosperando o seu reinado, estou te dando a sabedoria que me pediste, mas você tem que ser fiel, você tem que ser obediente. E aí nós vamos perceber mais à frente que Salomão começa a se desviar de seus caminhos. Aqui mesmo já começa a mostrar que Salomão já está meio exagerando nessa questão do luxo, né, da prosperidade, do manejo dessas coisas todas que ele começa a ter, porque ele acaba que a casa que ele edificou para ele, ela foi bem maior, ele gastou muito mais tempo na edificação dela do que na edificação da casa do Senhor. Então, assim, ele já tá ficando um pouco se achando, vamos assim dizer, e ele começa a usar trabalhos forçados das pessoas, não dos israelitas, que era o povo dele ali mesmo, mas os outros povos começam a ser usados como trabalhadores escravos, vamos assim dizer, né? Naquela época, culturalmente era normal esse trabalho forçado, mas assim, para uma pessoa que tinha tanta sabedoria, se a gente for parar para pensar, como Deus lhe concedeu tanta sabedoria, não era interessante estar usando esse tipo de trabalho naquela época. Mas tá, devido a toda essa suntuosidade, se vocês quiserem depois ler o capítulo 9 e 10, assim, ele é rico em detalhes da quantidade de riquezas que existia, bem detalhista mesmo, que não faz muito sentido vir trazer assim para vocês esses detalhes pequenos de distribuições de riquezas aqui entre as regiões, as construções que foram sendo feitas. Uma das coisas
que eu achei interessante aqui também, é que Salomão vai ter a visita da rainha de Sabá. Essa rainha, ela ouviu falar da sabedoria do rei Salomão e ela foi até ele com muitos presentes, com ouro, com preciosidades, especiarias, pedras, né, preciosas, e com várias perguntas, porque ela queria esclarecimento de algumas dúvidas que ela tinha, já que ela ouviu falar muito que ele era uma pessoa sábia. E ele não teve dificuldade nenhuma em responder as perguntas que ela levou. E ela analisou ali, né, todo o reinado, toda a glória que existia ali, todo o poder, a forma com que tudo acontecia ao redor de Salomão, e ela percebeu que, na verdade, a fama que se espalhava ainda era pouca, perto daquela grandiosidade que aquele reinado tinha. É como se, trazendo para os dias de hoje, Salomão se tornou, assim, o maior influencer digital do mundo. E todos queriam ter ele por perto, e todo mundo mandava presente para ele, e todo mundo queria dicas de prosperidade e de poder dele. E, infelizmente, mesmo ele sendo um cara onde Deus falava com ele, que aqui já é a segunda vez que Deus falava com ele, onde tinha uma aliança firmada com o pai dele, Davi, ele vai começar a se perder no meio do caminho. Aí a gente meio que fica assim, mas nossa, o cara era muito sábio. Sim, ele era muito sábio. Deus deu muita sabedoria para ele, mas ele era homem, mas ele era frágil. E eu acho que um pouco é até isso, assim, por fim ele foi ficando tão poderoso, se achando tanto, que ele até perdeu a noção da fragilidade que ele tinha, né, como ser humano, e que não era ele. Essas coisas todas não aconteciam simplesmente por ele, acontecia para edificar e para glorificar o nome de Deus. Tanto que aqui, quando Deus fala para ele, sim, você fez uma casa e tal, em meu nome, e Deus fala, essa casa para que as pessoas vejam e glorifiquem o meu nome, para que as pessoas vejam tudo que eu estou fazendo na sua vida e glorifiquem o meu nome. Só que se você desviar dos meus caminhos, a coisa vai começar a bagunçar. E, de fato, é o que vai começar a acontecer. Outra informação interessante é que nessa época aqui já existia bastante negociações, né? Acordos internacionais, mercado internacional. Salomão, ele comprava cavalos e montava uma espécie de cavalo com o seu respectivo carro e exportava. Ele era, vamos aqui dizer que nós temos também a primeira concessionária, montadora de veículos. Bom, aqui são algumas informações sobre o capítulo 9 e 10. Se vocês quiserem aprofundar na história, leia aí. E a reflexão para hoje é: jamais desperdice a oportunidade. Salomão aqui está começando a desperdiçar porque ele está fraquejando na sua fidelidade, com muitas dificuldades que ele está encontrando no meio do caminho. Fica aí esse pensamento e até a próxima.